Olá, bem-vindo à nossa 29ª aula do curso de Álgebra Linear. Nesta aula e nas próximas duas abordaremos o tema mudança de bases. Apenas para recapitular, vamos considerar dois conjuntos R e S de vetores, R com os vetores V1, V2 e Vn e S com os vetores o1, o 2 e o n. E vamos considerar que esses dois conjuntos sejam geradores de um espaço vetorial V. Um vetor V desse espaço V, ele pode ser representado como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn, uma vez que esses vetores geram um espaço V. Acontece que se os vetores de S também geram esse mesmo espaço vetorial, esse mesmo vetor pode ser representado em função dos vetores o 1, o 2 e o n. E aí, a gente utiliza essa simbologia para indicar a representação de vetor de coordenadas. Então, V em relação à base S, uma vez que S e R são bases desse espaço vetorial. Então, V em relação a S, se for escrito como K1, o1, K2, o 2, Kn e o n, nós dizemos, então, que o vetor de coordenadas V em relação à base S é igual a esses coeficientes da combinação linear. Então, nós temos, conforme vimos em aulas anteriores, a possibilidade de representar o mesmo vetor em outras bases, e com isso a gente passa a ter novas coordenadas desse vetor em uma nova base. E o que a gente tem, na verdade, é uma operação que leva um vetor V em uma base S, chamada de aplicação de coordenadas de V dentro de Rn. Então, a gente, com isso, nós chegamos a um problema que é chamado de problema da mudança de base, que corresponde à seguinte busca. Se V for um vetor no espaço vetorial V de dimensão finita, e se mudarmos a base de V de uma base B para uma base B', qual vai ser a relação entre os vetores de coordenadas dessas duas bases? Pois bem, para resolver esse problema, nós vamos utilizar a seguinte linha de raciocínio. Então, vamos considerar que as duas bases sejam bases de R2. O que a gente vai fazer para R2, porém é válido para Rn. Então, eu tenho aqui uma base que eu vou chamar de base velha, a base B, e a base B' que eu vou chamar de base nova. Supondo que o vetor U1', que é da base B', em relação à base B, seja representado tenha vetor de coordenadas igual a A e B. E que o vetor U2', em relação à base B, tenha vetor de coordenadas com os valores C e D. Então, isso significa que o 1' é igual a A vezes o 1 mais B vezes o 2, e que o 2' é igual a C vezes o 1 mais D vezes o 2, uma vez que o 1', representado na base B, ele é, na verdade, uma combinação linear dos vetores da base B. Pois bem, um vetor V qualquer em relação à base B' vai ter dois valores aí, vai ter um vetor de coordenadas dado por dois valores que aqui nós vamos chamar de K1 e de K2. E a representação de V em relação a essa base é K1 vezes o 1' mais K2 vezes o 2'. Acontece que o 1' nós acabamos de escrever como uma combinação linear dos vetores da base B. E o 2' também. Nós vamos substituir esses dois resultados nesse novo resultado para ter essa nova equação, conforme está mostrado aqui. Se nós resolvermos e agruparmos os termos
indicando a multiplicação por U1 e por U2, nós vamos chegar a este resultado. Esse resultado é nada mais, nada menos, de forma matricial, que a matriz K1A, K2C e K1B, K2D, que é a mesma coisa que AC, BD multiplicando K1 e K2. Se nós fizermos essa multiplicação, a gente retorna aqui para essa primeira matriz. Isso é nada mais, nada menos que a matriz ACBD vezes o vetor de coordenadas de V em relação a B', que é o que a gente está chamando aqui de base nova. Ou seja, eu consegui relacionar um vetor V qualquer em relação à base antiga a um vetor V, esse mesmo vetor V em relação à base nova. Essa matriz aqui, que é de especial interesse para a resolução desse problema da mudança de base, nós chamamos de matriz P, e as colunas dessa matriz, se nós observarmos, elas são nada mais, nada menos que os vetores da base nova em relação à base velha. Então vejam aqui, o 1' em relação a B e o 2' em relação a B. Então estão aqui A, B e CD. E é com essa matriz que a gente vai estar trabalhando a mudança de base. Então, a solução do problema, de forma generalizada, diz o seguinte: se nós mudarmos a base de um espaço vetorial V de uma base velha B para uma base nova B', então, dado qualquer vetor V desse espaço vetorial V, o velho vetor de coordenadas está relacionado com um novo vetor de coordenadas. Então, veja, B e B' é o que muda a indicação de coordenada velha para nova, pela seguinte equação. O vetor V de B é igual a matriz P, que multiplica o vetor de coordenadas V em relação à nova base, onde as colunas da matriz P, a gente viu anteriormente, são os vetores de coordenadas dos vetores da base nova em relação à base velha, ou seja, os vetores coluna de P são o 1' em relação a B, o 2' em relação a B, o N' em relação a B. Aqui tem uma forma de representação da matriz P, onde a gente utiliza o P e a base velha para a base nova. Então, é uma transição. E aqui está indicando, o colchetes é a representação matricial, e cada coluna é um vetor da base nova escrito em função da base antiga, da base velha. Essa matriz, conforme eu acabei de meio que intuitivamente falar, é o que a gente chama de matriz de transição de B' para B. Por outro lado, a gente pode ter um contrário. A gente pode ter uma matriz de transição de B para B'. Aí, no nosso caso, a matriz, aqui no primeiro, a matriz, a base B' era a base antiga e B é a base nova. Aqui na segunda, B é a base antiga e B' passou a ser a base nova. Então, essa aqui é a matriz de transição de B para B'. Então, as colunas da matriz de transição de uma base velha para uma base nova simplesmente são os vetores de coordenada da base velha em relação à base nova. Isso vai ficar mais claro com os exemplos das próximas aulas. Então, a gente encerra por aqui essa aula e nós nos encontramos na próxima aula com exemplos práticos para que você possa compreender melhor esse conceito. Até mais!